Podemos? Vai. Boa tarde a todos, a Bandeira, Pedro Igor, boa tarde aos nossos ouvintes, em especial aos servidores públicos, aos internautas. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Lembrando a você que esse programa é retransmitido pela a Rádio São Miguel FM. E daqui a pouco ele estará disponível nas nossas redes sociais, né? O Instagram, Twitter, YouTube, Facebook e também no nosso site. Hoje são 24 de novembro de 2018, né? Eu sou a Guida Maria, começando o programa um pouquinho atrasado hoje, são 11 horas e 54 minutos, então a gente vai até às 12h24, não é isso, Bandeira? Bom, e para hoje temos assuntos muito quentes, né? Temos encaminhamentos da Assembleia Extraordinária deste dia 24 de novembro, que aconteceu hoje às 8h30 da manhã no auditório do Sindicec. Temos encaminhamentos dessa Assembleia, que faz parte do estado de mobilização permanente, né? Ou estado permanente de mobilização. Vamos falar também sobre pedido de bloqueio de recursos, né? Como a gente já sabe, os salários estão atrasando de novo, né? Até os vereadores esta semana também resolveram endossar aquilo que o sindicato sempre pede, que é bloqueio de recursos. E sobre a reunião do Conselho do QUIPREV, que aconteceu nesta semana. No programa anterior, tanto quanto na Assembleia anterior de servidores, na Assembleia de outubro, falou-se dessa reunião marcada para o dia 20 de novembro. Então, falarei dela também. Mas eu vou iniciar aqui com o assunto que ganhou as mídias esta semana, que foi a visita de alguns vereadores, né, ao Ministério Público. Estiveram no Fórum e no Ministério Público tentando bloquear os recursos da Prefeitura para garantir o pagamento dos servidores em dias, né? Bom, só fazendo aqui um pequeno histórico, no ano passado, em novembro do ano passado, o salário do servidor estavam algumas categorias até com 60 dias de atraso, inclusive nesta época, né, do ano passado, dia 24 de novembro, os servidores estavam em greve, né? Servidores de 5 secretarias se encontravam em greve, por conta de atraso no pagamento de seus salários. Dessa greve e das denúncias dos servidores, o juiz resolveu, a promotoria pediu bloqueio de recursos, que o juiz concedeu a partir do mês de dezembro, não foi? De 2017. E os recursos continuaram bloqueados até junho de 2018. E nesse período, até o dia, normalmente dia 14 e 15 de cada mês, né, do mês subsequente, os salários estavam todos pagos. Isso veio mudar de julho para cá, porque a partir de julho não tinha mais recurso bloqueado, né? Mas o Sindicec, na penúltima Assembleia, que foi a do dia 27 de outubro de 2018, os servidores aprovaram em Assembleia um novo pedido de bloqueio, né? E o sindicato enviou no dia 30 de outubro de 2018 o seguinte ofício ao Ministério Público, ao promotor de justiça, o senhor Dr. Vicente Anastácio de Souza. Dizia assim, o ofício: o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim vem, pelo presente, solicitar de Vossa Excelência novo bloqueio dos recursos da Prefeitura por 90 dias. Tal medida se fundamenta pelo fato de até hoje, 30 de outubro era o dia que a gente enviou o ofício, certo?
pelo fato de, até hoje, 30 de outubro, servidores do gerenciamento, vigilância à saúde e policlínica da Secretaria da Saúde não receberam seus salários referente ao mês de setembro. Vale ressaltar que a Prefeitura, nos últimos 20 anos, antecipou o 13º salário dos professores e funcionários da Secretaria de Educação, exceto em 2016 e 2018, que até hoje não antecipou ainda. A gestão municipal alega atraso de pagamento por conta da queda de receita. No entanto, todos sabem que acontece queda das receitas nos meses de agosto a outubro, isto todos os anos, deixando claro a falta de planejamento. Quando o recurso estava bloqueado pela Justiça, o pagamento era finalizado no máximo até o dia 20 do mês subsequente. Aqui, normalmente era até o dia 14, 15, mas aqui no ofício nós botamos 20, né? O que já constitui atraso. A administração municipal alegava que esse atraso ocorria por conta do bloqueio. Quantas e quantas vezes a gente não foi criticado por essa administração, porque tinha pedido bloqueio de recursos, porque a própria administração reconhecia que o bloqueio dos recursos realmente foi obra nossa, né, dos servidores, o Sindicec, juntamente com os servidores, e eles ficavam criticando, inclusive algumas vezes pedia a gente para pedir o desbloqueio. Só que a gente nunca pediu. A gente pedia era a manutenção do bloqueio. O recurso bloqueado era a garantia de salário na conta do servidor todo mês. Se não nos primeiros dias do mês, pelo menos não demorasse tanto e não corresse o risco de passar para o mês seguinte. Então, nos últimos 2 anos, os servidores que recebem acima do salário mínimo, exceto os professores da ativa, eles não tiveram nenhum reajuste salarial. Então, se o servidor não tem reajuste salarial, isso quer dizer que a folha de pagamento não aumenta, né? Porque não teve nomeação de concurso nos últimos 2 anos. Exceto aquelas poucas gente que foram nomeadas em 2016, que o atual prefeito revogou e a gente conseguiu recolocá-los. Se não tem reajuste, só quem teve reajuste foram os professores, e o recurso vem em separado para o pagamento do salário. Então não justifica não ter dinheiro para pagar o servidor. A Prefeitura também continua atrasando o repasse dos consignados às agências bancárias. Ou seja, ela desconta do seu salário e não paga o banco. Por isso que você não pode fazer um refinanciamento e nem um novo financiamento quando você quer. Parece que pagou esses dias, né? Depois que a gente tem essa denúncia aqui, pagou, porque nesta semana estava liberado. Mas, como já estamos depois do dia 20, o rapaz também lá me disse que a qualquer momento podia bloquear. Então, se você estiver pensando em usar o serviço consignado do banco, você se apresse, né? Porque isso fica pouco tempo liberado. Isso já denuncia, a gente já sabe, não está liberado, porque a Prefeitura não pagou, né, a sua parte que descontou do seu salário. Também denunciamos isso no Ministério Público. Então aqui, ó, diante do exposto, os servidores públicos de Quixeramobim, em assembleia da categoria ocorrida no dia 27 de outubro, aprovou como encaminhamento a solicitação de novo bloqueio dos recursos da Prefeitura pelo prazo de 90 dias, no intento de garantir pelo menos o recebimento dos salários em dia, pois esta situação crítica está se assemelhando ao ano de 2017 e de 2016 também, quando o atraso do salário chegaram a 60 dias. Vocês lembram que no final de 2016 aconteceu o atraso de pagamento do salário, não lembram?
Vocês lembram que o 13º foi pago em dezembro, mas não houve pagamento de salário. Isso a gente vai receber o salário só em janeiro, né? Pelo menos o meu salário de dezembro de 2016 eu vim receber no dia 22 de janeiro de 2017, o meu, né? E outras categorias demoraram mais ainda. Teve categorias que vai receber o seu salário de dezembro de 2016 em fevereiro de 2017. A alegação sempre falta de recursos. No que a gente não concorda, porque mesmo que se alegue falta de recursos e que o recurso seja pouco, é como eu costumo dizer, você tem que pagar primeiro as coisas essenciais. E o salário do servidor é essencial. Você não vai deixar de pagar o seu aluguel, a sua conta de luz, a sua conta de água. O seu salário, prioridade para essas coisas, porque isso é essencial. Então a prefeitura, quando ela vier recurso, ela pague logo o salário do servidor. Porque isto é essencial. Pagar salário do servidor é essencial, é prioridade. Então, nesta semana, na última quarta-feira, a Câmara Municipal também esteve na Justiça pedindo bloqueio. O que ficou, o que deu para a gente avaliar um pouco, o que eu entendi pelas entrevistas e os vídeos que eu vi dos representantes de vereador, né, que fizeram vídeo e publicaram nas mídias sociais, era que não havia nenhum pedido de bloqueio de recursos e se havia, ele não estava feito corretamente. Bom, o pedido de bloqueio, vocês viram aqui que eu acabei de ler, é um ofício de mais de uma página, né? Ele está bem fundamentado, está aqui com todas as justificativas, está a justificativa dos atrasos de 2016, 2017, está a justificativa de que vai no mesmo caminho, né, o andamento das coisas agora em 2018. Tudo que aconteceu nesses 2 anos para que atrasasse os pagamentos está acontecendo de novo. E isso a gente não quer. A gente quer que o servidor receba o seu salário todo mês. Deus me livre do meu salário não sair no começo do mês. Eu estou ferrada se não sair, né? Então, como acontece um pedido de bloqueio de recurso, né? Eu soube que a Câmara esteve lá no fórum para pedir bloqueio, mas não é lá no fórum que se pede, não é ao juiz que se pede. A gente pede bloqueio de recursos ao promotor, como o sindicato fez aqui no dia 30. O promotor recebe o pedido com as justificativas, ele fundamenta legalmente e formaliza o pedido ao juiz, que decide bloquear ou não. Os bloqueios até agora, desde 2017, acontecem assim, certo? E o que é que fundamenta o pedido que o promotor formaliza para pedir bloqueio? É o depoimento do servidor. Então, nós protocolamos um pedido de bloqueio no Ministério Público e dizemos ao promotor: Dr. Vicente Anastácio, é necessário bloquear, ou então é aconselhável que bloqueie. O que ele faz? Ele diz: pois me mande aqui os servidores para dar o depoimento e confirmar que o salário dele não está pago. A gente manda. Ele anexa esses depoimentos ao pedido e entrega no fórum, né? Manda para o juiz. Só que, depois de se fazer, a gente fazer o pedido, é o próprio promotor que, quando vai formalizar o pedido, ele manda a gente, ele liga para a gente e diz: me mande aqui 5 servidores, me mande 10 servidores, né? Me mande o quantos servidores ele considerar necessário para ir fazer um depoimento e fundamentar o pedido dele. Bom, a gente protocolou aqui no dia 30 de outubro o pedido de bloqueio aprovado pela Assembleia, mas a promotoria não nos pediu nenhum servidor, né, para
para formalizar o pedido. Pediu, aliás, não havia pedido até a última quarta-feira, né? Na última quarta-feira, foi um representante do Ministério Público lá no Sindicec pedindo para a gente mandar 5 servidores que estivessem com o salário atrasado para tomar o depoimento e anexar o pedido. Bom, foi uma única pessoa. Eu ouvi dizer que, por aí, que ouvi comentários que os vereadores tinham mandado 2, cada vereador tinha mandado 2 servidores. Não foi bem assim. Se eles mandaram esses servidores, os servidores não foram. Porque ontem eu liguei para a promotoria, uma única pessoa foi dar o depoimento e esta pessoa foi o Sindicec que mandou, né? Inclusive é uma prima da Edileia, né? Que a Edileia mesmo que pediu para ela ir, como ela estava com o salário atrasado, ela foi. Eu estive conversando também com o seu Facó nesta última quinta-feira e ele disse que justamente nessa quinta-feira estaria finalizando a folha de pagamento e pagando o que eles chamam de bolsista, né? Que é o pessoal do Mais Educação, do novo Mais Educação. Isso o mês de setembro. Porque aqueles 2 meses que o pessoal do Mais Educação trabalhou no início do ano, né? Foi março, abril, eles ainda estão por receber aquele dinheiro que eles trabalharam no começo do ano, eles ainda estão em atraso. Então seria também uma ideia de todo esse pessoal ir no Ministério Público e fazer lá a denúncia, dizer que este dinheiro eles não receberam ainda, porque a gente podia, o promotor podia formalizar um pedido e obrigar a prefeitura a pagar esse dinheiro a vocês. Mas tem que ver que sempre a pessoa interessada tem que colocar a mão na massa, certo, gente? Todas essas coisas, elas são fundamentadas na verdade, na realidade. E a realidade é uma denúncia formal. Então, para você, não adianta você ir lá no grupo do Sindicec, dizer que você está no Mais Educação, que você está recebendo em abril. E aí, Sindicec, vai pagar quando? O Sindicec não paga, não sabe. Não é o Sindicec que paga. No máximo, o Sindicec faz a denúncia, faz o pedido, faz uma pressão. Se não aconteceu nada, a gente denuncia de novo. A gente pode protocolar 5.000 vezes o ofício pedindo a mesma coisa. Porque até enquanto não se resolver, a gente protocola. Mas o interessado também, no caso, para pedir pagamento de salário, a pessoa que está, a quem a prefeitura está devendo, tem que ir. O sindicato sozinho não resolve. Bom, um outro assunto é que a reunião do Conselho do QUIPREV, que estava programada para o dia 20 de novembro, ela realmente aconteceu. Mas ela aconteceu nos moldes que a gente vem criticando há tempos, né? Porque o Conselho do QUIPREV, ele tem representantes do Legislativo, do Executivo e dos servidores, né? E da própria Previdência. Inclusive, o presidente do QUIPREV é um dos componentes do Conselho do QUIPREV. Este atual presidente não vai às reuniões, não presta esclarecimento. A reunião do Conselho, então, ela aconteceu, mas a gente não pôde encaminhar nada, a gente não pôde resolver nenhum assunto, inclusive a gente fez questão de nem receber os encaminhamentos que vieram, né? Por quê? Porque não foi atendido os pedidos que a gente fez antes. Então a gente recebeu cópia dos ofícios que o presidente do QUIPREV, aliás, o presidente do Conselho do QUIPREV enviou para o presidente do QUIPREV, dando ciência ao presidente do QUIPREV
né, que é o Braulio Paulino, presidente do QUIPREV. Então, o Dilermano José Vieira Ribeiro, que é o presidente do conselho do QUIPREV, ele é um servidor público, né? Ele mandou ofício no dia 1º de agosto de 2018 para o presidente do QUIPREV, o senhor Braulio Paulino, ele dando ciência ao presidente do QUIPREV que conforme registrado nas atas, os representantes dos servidores, né, que somos principalmente nós, sou eu, a Iracema, o Valíris, a Edileia, a Rita, né, que é uma professora, a Neide, que é a agente administrativa, e a Helenice, que é uma auxiliar de serviço, e também o seu Edmar, que ele é um servidor aposentado. Estes aqui são, que eu citei o nome, são os representantes dos servidores. Aí tem 6 representantes do Legislativo, tem 6 representantes do Executivo, que esses 2 não comparecem. Apenas 2 representantes do Executivo comparecem às reuniões, né? Que em toda reunião está presente, que é o Dilermano, que é o próprio presidente do Conselho, e a Sueli, que é outra representante do Executivo. Os representantes do Legislativo, até hoje, né, desde 2017 que eu faço parte desse conselho, até hoje, eu nunca vi um representante do Legislativo lá. Daqui a pouco eu leio o ofício da Câmara. Então, aqui, ó. Então, ele diz, conforme registrado nas atas, é o sentimento por parte dos conselheiros, né, da falta de transparência. A gente discute a legislação, tudo que está previsto lá na lei do QUIPREV, né? E que a gente tem que ter acesso às coisas, a gente não tem. Aí ele pede na próxima reunião o presidente apresente as informações sobre as aplicações financeiras e saldo bancário, os demonstrativos das avaliações atuariais atrasados, as leis em análise sobre previdência e despesa realizada e balancete. Por que leis em análise? Tem umas 3 ou 4 leis em análise que são aquelas leis que é necessária a Previdência fazer porque vai resolver problemas, encaminhar problemas com relação à própria Previdência e ao servidor, o servidor ativo, né, que é o contribuinte e mantenedor da Previdência, como também o servidor aposentado ou pensionista, que é o segurado da Previdência. Então, essas leis, eu acho que tem umas 4 leis aí encaminhadas pelo próprio Conselho que não sai do campo, porque o QUIPREV não analisa, não põe em prática e não toma a devida providência, porque quem tem que mandar essa lei é o QUIPREV, né? Não é o Conselho. O Conselho, ele encaminha as coisas. Quem executa é o presidente do QUIPREV, que não executa. Então, ele pede os esclarecimentos e diz que conta com a colaboração do próprio presidente, que a consideração, por quê? Porque ele está desconsiderando os conselheiros. Inclusive, meu povo, em audiência pública, o presidente do Sindicec, ele já aconselhou que seja modificado essa lei do QUIPREV, que em vez de ter um presidente no QUIPREV nomeado pelo prefeito, certo? Que seja um presidente eleito pela categoria. Ou mesmo que ele seja nomeado, ele seja aprovado em primeira instância pela categoria, certo? Quando mudar essa lei, a gente vê, regulamenta os modos de eleger um presidente para o QUIPREV que represente a categoria. Porque até hoje os presidentes do QUIPREV, eles representam o executivo. Quem preside o QUIPREV? Uma pessoa nomeada em cargo comissionado. Essa pessoa vai cobrar o quê do executivo? E está aprovado por A mais B, pela situação financeira do QUIPREV, que o executivo não cumpre sua parte. Que ele não repassa aquilo que descontou do meu, do seu, do nosso salário, não repassa a Previdência. Porque se repassasse a Previdência, não estaria em apuros financeiros, né? Esse dinheiro que tem lá, que se conseguiu economizar a duras penas,
que ele já meteu a mão e gastou lá 2 vezes com a aprovação da Câmara. Vocês sabem que o servidor não aprovava aquela retirada, nem o Sindicec, mas a Câmara, a maioria dos vereadores aprovou e o prefeito tirou, né? Aí ficou o resto lá, esse aí não pode mexer. Mas cadê que presta conta? Se o dinheiro está lá realmente, eles não vêm por quê? Trazer os extratos para mostrar para o Conselho? É uma pergunta muito boa. A Câmara também, eu já ouvi pedindo prestação de contas e não levaram. Só que a Câmara tem que ver que ela é um dos 3 poderes da República no município, né? A Câmara Municipal, ela tem aqui no município, ela tem o mesmo status do Congresso Nacional, lá em Brasília, e tem o mesmo status da Assembleia Legislativa, ali em Fortaleza. Agora, digo eu, essa Câmara está cumprindo realmente o seu papel de um dos 3 poderes do município, né? Ela está fiscalizando. Qual é o papel principal da Câmara, além de um dos papéis principais do legislador, é o de fiscalizador. Esse povo fiscaliza nada. Olha, esse QUIPREV está aí desde 1957 sendo dilapidado, né, pelos prefeitos, e a Câmara não toma providência. Ela é conivente, certo? Isso é com a conivência da Câmara desde 1957, e principalmente a coisa se agrava da Constituição de 1988 para cá, que foi quando aumentaram os recursos das prefeituras, aumentaram os salários dos servidores, consequentemente aumentaram as contribuições na Previdência, que a gente não vê lá. Elas não estão lá, certo? E a Câmara sempre foi conivente com isso. Também recebeu o senhor Roberto Frota, né, que é o assessor do QUIPREV, recebeu ofício pedindo o presidente do QUIPREV, dizendo da nossa insatisfação, cobrando as leis, os esclarecimentos e as prestações de contas que ele tem que fazer para a gente. Quem também recebeu o ofício no dia 30 de julho foi o prefeito pedindo, avisando para ele que os representantes do executivo não estão vindo para a reunião, não estão cumprindo sua função, e se for para substituir, tá aqui, ó, porque eles têm que ser substituídos. A gente sabe que o conselheiro, quando ele não está indo, ele tem que ser substituído. Tá aqui, o presidente do Conselho do QUIPREV pede que seja respondido ofício ou por e-mail para substituição do conselheiro do executivo, porque não estão cumprindo o papel nem vindo para as reuniões quando tem. Um outro que recebeu o ofício com os mesmos termos, avisando que os representantes do legislativo não estão vindo. Olha, quando o representante, se eu, por exemplo, faço parte de um conselho como representante do Sindicec, se eu estou faltando com a minha obrigação de conselheira, quem recebe o ofício é o presidente do QUIPREV. Aliás, é o presidente do Sindicec, viu? Então, no caso, os vereadores do conselho, que fazem parte do conselho, eles não estão cumprindo com a parte deles. Quem recebe a notificação avisando isso é o presidente da Câmara, senhor François Saldanha. Inclusive, pede para, no caso de substituí-los. Aqui, o presidente François Saldanha, ele pode fazer 2 coisas. Ele pode conversar com os vereadores conselheiros para que eles vão à reunião, ou então ele pode mandar um ofício dizendo que vai substituí-los e mandar outros nomes para substituí-los. Ok? Eu escutei um vereador falar que não sabia das reuniões. Eu quero avisar que desde fevereiro de 2017, que tem um grupo de WhatsApp, onde todos os conselheiros estão presentes nesse grupo, e o conselheiro que não tiver é porque não forneceu os seus dados. Mas eu acredito que todos os conselheiros eleitos receberam notificação de sua eleição e o pedido de o número do seu telefone para ir para o grupo de WhatsApp, porque tudo que é de interesse do conselho e notícia do conselho é colocado pelo presidente do conselho lá neste grupo. Só um minutinho, Rosa, já estou invadindo.
que eu quero falar só sobre a assembleia que aconteceu hoje. Então, por conta de tudo isso no QUIPREV que está acontecendo, hoje a Assembleia de Servidores, que esteve reunida no Sindicec, aprovou que seja feito denúncia, certo? Seja feito denúncia na Justiça pedindo sobre a falta de transparência do QUIPREV e pedindo a transparência no QUIPREV, não é? Porque se está tudo ok lá no QUIPREV, como querem, há indícios que tem irregularidades dessa administração. Das outras a gente sabe que tem, né? A gente tentou investigar, mas também não vai para frente essas investigações. Então, a gente já vai contratar o nosso advogado, vamos denunciar a falta de transparência no QUIPREV. Vocês estão rindo de mim, é? Uma outra coisa também que foi aprovada hoje, o estado de mobilização permanente continua, né? Inclusive haverá uma assembleia em dezembro, a gente marcar posteriormente a data, né? Confirmar a data, mas em dezembro acontecerá uma nova assembleia. E também hoje a gente já tinha se reunido com o secretário da Saúde e estava tudo muito bem encaminhado sobre as reivindicações e a entrega dos EPIs, dos agentes comunitários de endemias, mas hoje a gente recebeu, os agentes estavam na Assembleia, eles não estão recebendo os equipamentos, que era para já ter recebido semana passada, e segundo ele, já tem boatos que só vão entregar no ano que vem. Também a Assembleia aprovou que a gente vá acompanhar essas entregas, saber o que está acontecendo lá, entre outras coisas que a gente tem que acompanhar do pessoal da saúde também. E para finalizar, eu gostaria de dizer para você que tem um animalzinho de estimação, que hoje tem vacinação antirrábica no município, certo? Leve o seu animalzinho para vacinar, não esqueça, ele é o seu melhor amigo, precisa de proteção. E também, se você tiver muitos bichos, no meu caso, que eu tenho 6, né? Aí, quando você tem vários animais, assim, eu tenho 6 animais que precisam de vacina. Aliás, eu tenho 8, que eu tenho os 6 meus e tenho 2 que moram assim na rua, na vizinhança, e eles se alimentam lá em casa também. Então, na verdade, são 8. Então, a gente vai lá na vigilância, solicita, marca uma data, né? E quando é muitos animais assim, eles vão fazer em domicílio, viu? Fica a dica para você que tem muitos animais precisando de vacina hoje. Pode ser gato, cachorro, coelho, eu não sei quais são os animais que vacinam, mas você que tem um animal, você sabe, né? Se ele precisa de vacina. Tenha uma boa tarde, um bom fim de semana. Até o sábado que vem, se Deus quiser.